Em uma terra antiga chamada Uz, viveu um homem cujo nome atravessaria séculos e gerações, Jó. Ele não era um rei poderoso, nem um profeta famoso. Jó era conhecido por algo muito mais raro. Era íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Sua vida parecia o retrato perfeito da bênção. Ele possuía grandes rebanhos, muitos servos, respeito por onde passava e, acima de tudo, uma família numerosa que ele amava profundamente. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Todos os dias, quando seus filhos se reuniam para celebrar, Jó fazia algo que revelava seu coração. Ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada um deles, dizendo em pensamento: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Jó não esperava o erro acontecer para buscar a Deus. Ele intercedia antes mesmo da queda. Essa era a essência de sua fé. Mas enquanto Jó vivia sua rotina de fidelidade na terra, algo acontecia em uma esfera que ele jamais poderia ver. Diante de Deus, os anjos se apresentavam, e entre eles estava Satanás. Deus então faz uma pergunta que ecoa até hoje. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás responde com desprezo. Ele questiona a sinceridade da fé de Jó. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? O Senhor o protege, abençoa tudo o que ele faz e faz prosperar suas posses. Mas estenda a mão e toque em tudo o que ele tem, e certamente ele o amaldiçoará. Essa acusação revela uma das maiores perguntas da história humana. Nós amamos a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele nos dá? Deus permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui, mas com uma condição clara. A vida de Jó não poderia ser tirada. Jó não sabia disso. Ele não recebeu explicações. Ele não ouviu essa conversa. Tudo o que ele conhecia era sua vida, e ela estava prestes a desmoronar. Em um único dia, mensageiro após mensageiro chega diante de Jó. Um traz a notícia de que seus bois e jumentos foram roubados e os servos mortos. Outro anuncia que fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas. Outro ainda diz que os camelos foram levados e mais servos assassinados. Antes que Jó pudesse assimilar a dor das perdas materiais, vem a notícia mais devastadora de todas. Um forte vento derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, e nenhum deles sobreviveu. Imagine o silêncio que tomou conta daquele homem. Imagine o peso de uma dor que palavras não conseguem explicar. Em questão de horas, Jó perdeu tudo: bens, segurança, futuro e os filhos que eram sua alegria. Diante disso, Jó faz algo que desconcerta até hoje. Ele se levanta, rasga suas vestes, raspa a cabeça, sinais profundos de luto, e se prostra com o rosto em terra, mas não para amaldiçoar. Ele adora: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não vêm de alguém que não sente dor. Elas vêm de alguém que sofre profundamente, mas se recusa a abandonar sua fé. E mesmo depois de tudo isso, o texto diz algo surpreendente. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas a prova ainda não havia terminado. Mais uma vez, Satanás se apresenta diante de Deus e insiste: pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Toque nos ossos e na carne dele, e ele certamente o amaldiçoará. Deus permite novamente, mas impõe outro limite. A vida de Jó deve ser preservada.
Então, Jó é ferido Sua aparência com chagas se torna dolorosas, irreconhecível. da cabeça aos A dor pés. é Constante. Ele se senta sobre cinzas, pega um caco de telha e começa a raspar suas feridas, tentando aliviar o sofrimento. É nesse momento que sua esposa, consumida pela dor e pelo desespero, diz algo que corta como uma lâmina. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó responde com firmeza e tristeza. Você fala como uma mulher insensata. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. O silêncio de Deus começa a pesar mais do que a dor continua. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo. Quando o veem de longe, mal conseguem reconhecê-lo. Eles choram, rasgam suas vestes e se sentam com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra é dita. A dor era grande demais para discursos. Mas quando Jó finalmente abre a boca, não é para amaldiçoar a Deus, é para amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele não finge força. Ele não romantiza a fé. Jó derrama sua alma, questiona, chora, grita por respostas. Ele se pergunta por que alguém que sempre buscou fazer o bem agora enfrenta tamanha escuridão. Aqui começa o conflito que atravessa todo o livro, o sofrimento do justo. Se Jó é fiel, por que sofre? Se Deus é justo, por que permite isso? Essas perguntas ecoam na voz de Jó e também na voz de seus amigos, que passam a acusá-lo sutilmente. Para eles, só existe uma explicação. Jó deve ter pecado. Mas Jó sabe que não é sofrimento assim. É sempre Ele examina punição. Sua vida, sua consciência, sua história e não encontra culpa que justifique tamanha dor. Ainda assim, Deus permanece em silêncio. Esse silêncio é talvez a parte mais difícil de toda a história. Não é apenas perder, não é apenas sofrer, é sofrer sem respostas. Se essa história já está falando com você, se em algum momento você já se sentiu como Jó, confuso, ferido, tentando entender por que a dor chegou, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias profundas como essa. E se inscreva, porque essa jornada está só começando e o que ainda vem pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus, a fé e o sofrimento. A história de Jó não é sobre respostas fáceis. É sobre permanecer de pé quando tudo desmorona. E o que ainda está por vir vai surpreender você. O debate se intensifica. Depois do lamento profundo de Jó, seus amigos já não conseguem mais ficar em silêncio. Elifaz é o primeiro a falar. Ele tenta ser cuidadoso, mas suas palavras carregam uma convicção perigosa. Para ele, ninguém sofre sem motivo. Elifaz lembra experiências passadas, visões que diz ter tido durante a noite e afirma que Deus não pune o inocente. Segundo ele, se Jó está passando por tudo aquilo, algo errado deve existir, ainda que escondido. Jó escuta. Cada palavra pesa mais do que as feridas em seu corpo. Ele responde com dor, não com arrogância. Diz que sua angústia é maior do que pode suportar, que sua dor não é encenação. Ele pede compreensão, não julgamentos. Jó não nega a grandeza de Deus, mas confessa que não entende o que está acontecendo. Ele sente como se Deus tivesse se tornado seu adversário. Então Bildade toma a palavra. Diferente de Elifaz, ele é mais duro. Bildade afirma que Deus é justo e jamais perverteria o juízo. Se os filhos de Jó morreram, segundo ele, foi porque pecaram. E se Jó quer ser restaurado, precisa confessar seus erros. As palavras são cruéis, especialmente para um pai que ainda sangra pela perda dos filhos. Jó se revolta por dentro. Ele pergunta como um homem pode se justificar diante de Deus. Não porque se considere culpado, mas porque sabe que Deus é infinito e o ser humano é pó. Jó declara algo poderoso. Mesmo que fosse inocente, não teria forças para discutir com o Criador.
Ainda assim, ele deseja um mediador, alguém que possa ficar entre ele e Deus, alguém que coloque a mão sobre ambos. Essa fala revela algo profundo. Mesmo em meio à dor, Jó não abandona Deus. Ele não se afasta. Ele quer respostas, mas quer respostas vindas do próprio Deus. Zofar, o terceiro amigo, entra na conversa com ainda menos compaixão. Para ele, Jó fala demais. Ele acusa Jó de arrogância, diz que Deus está sendo misericordioso demais e que Jó merece ainda mais sofrimento do que já recebeu. Se Jó fosse realmente puro, Deus já teria restaurado sua vida. Agora o consolo virou acusação aberta. Jó responde com ironia e tristeza. Ele diz que seus amigos se consideram donos da sabedoria, mas que essa sabedoria não passa de vento. Jó afirma algo que ecoa forte. Os ímpios muitas vezes prosperam, vivem em paz e morrem tranquilos. Onde está a justiça imediata que seus amigos defendem? Ele descreve a realidade que vê. Pessoas más que constroem casas, criam filhos, vivem sem medo, enquanto ele, que sempre buscou a Deus, está sentado em cinzas. Jó começa a entender que a lógica simples dos amigos não explica o mundo real. O diálogo se repete em ciclos. Os amigos insistem, sofrimento é castigo. Jó insiste, sua consciência não o acusa. A cada rodada de conversa, os amigos ficam mais a falar da fragilidade da vida humana, mais cansado, da brevidade dos dias, do silêncio da morte. Ele pergunta, se o homem morre, tornará a viver? E em meio a essa reflexão sombria, Jó deixa escapar uma esperança quase escondida. Ele diz que se ao menos Deus o escondesse no mundo dos mortos até que sua ira passasse, se ao menos houvesse um tempo marcado para sua restauração. Jó não sabe explicar, mas sente que sua história ainda não terminou. Em um dos momentos mais marcantes, Jó declara algo extraordinário. Ele sabe que o seu Redentor vive. Mesmo sem entender quando ou como, Jó afirma que depois de consumida sua carne, ele verá a Deus. Essa declaração surge no meio da dor, não depois da restauração. É fé nascida no sofrimento. Os amigos, porém, não recuam. Elifaz volta a acusar Jó de pecados específicos, dizendo que ele explorou pobres, negou água ao sedento, oprimiu viúvas e órfãos. Nada disso é provado. São acusações baseadas apenas na ideia de que alguém só sofre se merecer. Jó se defende com um dos discursos mais intensos de toda a narrativa. Ele faz um juramento solene, declarando sua integridade em cada área da vida. Seus olhos, suas ações, seu tratamento com os necessitados, sua fidelidade, sua justiça. Ele afirma que, se mentiu, se enganou, se abusou de alguém, então que a calamidade caia sobre ele. Mas sua consciência permanece firme. E então, silêncio. Os amigos não têm mais o que dizer. Suas acusações se esgotaram. Jó falou tudo o que tinha no coração. Agora resta apenas uma coisa: Deus. É nesse ponto que surge um novo personagem, Eliú. Ele é mais jovem e esteve ouvindo tudo em silêncio. Sua ira se acende tanto contra os amigos que não conseguiram responder corretamente, quanto contra Jó, que tentou se justificar demais. Eliú traz uma perspectiva diferente. Ele diz que Deus pode usar o sofrimento não apenas como punição, mas como ensino, como alerta, como forma de livrar alguém de um mal maior. Eliú fala sobre a grandeza de Deus, sobre seu poder na natureza, sobre trovões, ventos, relâmpagos e tempestades. Enquanto ele fala, o cenário parece mudar. Algo está prestes a acontecer. E então, do meio de um redemoinho, Deus fala. Não com explicações diretas, não com respostas simples,
Deus não diz por que Perguntas Jó que sofreu. colocam Jó diante Em da vez imensidão disso, do universo. ele faz perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já ordenou ao amanhecer que surgisse? Pode você prender as estrelas? Conhece os caminhos do mar? Uma pergunta após a outra. Deus revela sua soberania, sua sabedoria e o limite do entendimento humano. Jó percebe algo fundamental. Ele estava pedindo respostas, mas precisava primeiro reconhecer quem é Deus. Diante disso, Jó se cala. Pela primeira vez, ele não tem argumentos, ele não se defende, ele não questiona, ele se humilha. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó entende que Deus não lhe devia explicações, mas ainda assim lhe concedeu algo maior, sua presença. Se essa continuação está tocando seu coração, deixa o like agora e se inscreve no canal. A parte final dessa história vai revelar como Deus transforma dor em restauração e silêncio em resposta. A jornada de Jó ainda não acabou, e o desfecho é poderoso. Depois que Jó se cala diante da grandeza de Deus, o silêncio volta a tomar conta do cenário. Não é mais o silêncio pesado da ausência, mas um silêncio de reverência. Jó compreende algo que muda tudo. Ele não precisa entender todos os caminhos de Deus para confiar nele. Ele reconhece sua limitação, sua pequenez diante do Criador do universo e declara com humildade que falou de coisas grandes demais para o seu entendimento. Então Deus volta a falar. Mas agora, suas palavras não são direcionadas a Jó, e sim aos amigos. O Senhor se dirige a Elifaz, Bildade e Zofar com firmeza. Ele declara que está irado contra eles, porque não falaram corretamente a seu respeito como Jó falou. Aqueles que se achavam defensores da justiça divina estavam errados. Eles reduziram Deus a uma fórmula fria, sem misericórdia, sem mistério, sem graça. Para Deus, isso era grave. Deus ordena que os amigos levem sacrifícios e que Jó ore por eles. Somente a oração de Jó seria aceita. Esse detalhe é profundo. O homem que eles acusaram, julgaram e humilharam agora se torna o intercessor por suas vidas. O ferido ora pelos que o feriram. O injustiçado intercede pelos acusadores. Jó obedece. Mesmo ainda marcado pela dor, ele ora. Não há registro de ressentimento. Não há palavras de vingança, apenas obediência e entrega. E é exatamente nesse momento, enquanto Jó ora pelos outros, que algo começa a mudar. Deus restaura a sorte de Jó. A restauração não vem antes da humilhação, não vem antes do silêncio, não vem antes da oração. Ela vem depois. Tudo o que Jó havia perdido é devolvido em dobro. Onde havia escassez, agora há abundância. Onde havia vergonha, agora há honra. Seus irmãos, irmãs e antigos conhecidos voltam, sentam-se à mesa com ele, demonstram carinho. Aqueles que se afastaram na dor, agora se aproximam na restauração. Deus concede a Jó ainda mais riquezas do que antes. Seus rebanhos dobram, sua vida é reconstruída. Mas a maior prova da graça não está apenas nos bens. Jó tem novamente filhos, 7 filhos e 3 filhas. E algo chama a atenção. As filhas de Jó são descritas como as mulheres mais formosas de toda a terra, e Jó lhes concede herança junto com seus irmãos, algo raro e significativo para aquela época. Isso revela que Jó não apenas foi restaurado, mas também transformado. A dor o tornou mais sensível, mais justo, mais humano. Jó vive muitos anos depois disso. Ele vê seus filhos, netos e bisnetos, 4 gerações. Sua vida, que parecia encerrada no sofrimento, se estende em paz. E quando sua hora chega, o texto diz que Jó morre velho e cheio de dias. Mas a história de Jó não termina apenas com um final feliz. Ela termina com uma lição que atravessa o tempo.
Jó nunca descobre o que aconteceu nos céus. Ele nunca fica sabendo da conversa entre Deus e Satanás. Ele nunca entende completamente o porquê do seu sofrimento. E mesmo assim, sua fé permanece. Isso nos ensina algo poderoso. Nem todo sofrimento é castigo. Nem toda dor é resultado de pecado. Às vezes, o sofrimento é um campo onde a fé é provada, amadurecida e revelada. A história de Jó nos mostra que Deus continua sendo bom mesmo quando a vida não é. Que Deus continua sendo soberano mesmo quando tudo parece fora de controle. Que o silêncio de Deus não significa ausência, mas muitas vezes um convite à confiança. Se você está vivendo um tempo difícil, se já se perguntou por quê? Se já se sentiu injustiçado, esquecido ou cansado de tentar ser forte, a história de Jó fala diretamente com você. Ela nos lembra que Deus vê, Deus sabe e Deus age no tempo certo. Se essa história tocou seu coração até aqui, deixa o like agora e se inscreve no canal. Histórias como essa não são apenas para serem ouvidas, mas para serem vividas. E lembre-se, o sofrimento pode até durar um tempo, mas a última palavra nunca é da dor. A última palavra é de Deus. A história de Jó continua ecoando mesmo depois do desfecho de sua vida, porque ela não foi escrita apenas para falar de um homem do passado, mas para confrontar o coração de cada pessoa que sofre no presente. Quando o texto diz que Jó morreu velho e cheio de dias, isso não significa apenas longevidade, mas plenitude. Jó não terminou seus dias apenas com bens restaurados, mas com uma compreensão mais profunda de quem Deus é. Antes do sofrimento, Jó conhecia a Deus pela tradição, pelas histórias contadas, pela fé ensinada. Depois do sofrimento, ele conheceu a Deus pela experiência. Não porque Deus o feriu, mas porque, no meio da dor, Jó permaneceu buscando. A prova não destruiu sua fé, mas as perguntas continuam. Ela a refinou. Por que o justo sofre? Por que o mal parece prosperar? Por que Deus permite que pessoas fiéis passem por perdas tão profundas? A resposta do livro de Jó não é um argumento lógico, mas uma revelação. Deus é maior do que qualquer explicação. Ele governa o universo com sabedoria que ultrapassa a mente humana. Jó aprende que o centro da fé não é o conforto, mas a confiança. Ele percebe que Deus não é um servo dos desejos humanos, e ao mesmo tempo o Senhor entende que esse Deus soberano é próximo, atento e cuidadoso, mesmo quando parece distante. Outro ponto silencioso, mas poderoso, é que Deus nunca acusa Jó de ter questionado. Pelo contrário, Deus afirma que Jó falou corretamente a seu respeito. Isso ensina que levar a dor diante de Deus é diferente de se afastar dele. Questionar com o coração quebrado não é rebeldia, é relacionamento. Jó não se calou diante da dor, mas falou com Deus. A história também revela o perigo de uma fé sem compaixão. Os amigos de Jó tinham discursos religiosos corretos, mas corações duros. Eles preferiram defender uma ideia sobre Deus em vez de amar alguém que estava sofrendo. No fim, Deus rejeita a teologia sem misericórdia e aceita a oração daquele que sofreu. Jó nos ensina que nem todo silêncio é abandono. Às vezes, Deus se cala não para nos punir, mas para nos levar a um nível mais profundo de dependência. O silêncio de Deus amadurece, quebra o orgulho, purifica a fé e revela o que realmente está no centro do coração humano. Há também uma esperança escondida em toda a narrativa. Mesmo sem entender tudo, Jó aponta para algo maior quando fala de um Redentor vivo. Essa declaração atravessa a história bíblica e encontra eco na promessa de que o sofrimento não é o fim, que a dor não tem a palavra final e que a justiça de Deus se manifesta além do tempo presente.
O livro de Jó não promete uma vida sem perdas, nem garante que tudo será restaurado da forma que esperamos. Mas ele garante algo ainda mais valioso. Deus permanece sendo Deus em meio à dor. Ele não perde o controle, ele não se ausenta, ele não abandona os que confiam nele. Por isso, a história de Jó continua sendo uma das mais profundas das Escrituras. Ela não oferece respostas rápidas, mas oferece um alicerce firme. Ela não elimina o sofrimento, mas revela um Deus que caminha conosco dentro dele. E assim, a jornada de Jó se encerra nas páginas da Bíblia, mas continua viva na experiência de todos aqueles que, mesmo sem entender, escolhem permanecer. Porque no fim, a maior vitória de Jó não foi a restauração dos bens, nem a longevidade de seus dias, mas o fato de que sua fé resistiu quando tudo ao redor desmoronou. Essa é a herança de Jó. Uma fé que não depende das circunstâncias, uma confiança que permanece mesmo quando as respostas não vêm, e a certeza de que, ainda que o sofrimento seja real, Deus continua sendo digno de confiança. Mesmo depois que o livro se encerra, a mensagem de Jó continua se desdobrando, como ondas que se espalham muito além do ponto onde a pedra caiu. A história não termina com uma explicação detalhada sobre o motivo do sofrimento, porque o propósito nunca foi satisfazer a curiosidade humana, mas transformar a forma como o ser humano se relaciona com Deus em meio à dor. Jó descobre algo que poucos conseguem perceber. Deus não é apenas aquele que tira o sofrimento, mas aquele que sustenta durante o sofrimento. Antes, Jó servia a Deus em um cenário de abundância. Agora, ele aprende a confiar em Deus quando tudo o que o cercava foi removido. Sua fé deixa de ser circunstancial e passa a ser essencial. Há um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Em nenhum momento Deus acusa Jó de ter perdido a fé. Jó chora, lamenta, questiona, se desespera, mas nunca abandona Deus. Isso revela que a fé verdadeira não é ausência de dor, mas permanência no relacionamento mesmo quando a dor é intensa. Jó nos ensina que é possível sofrer sem deixar de crer. A experiência de Jó também revela o perigo de medir a espiritualidade pelos resultados visíveis. Seus amigos acreditavam que prosperidade era sinônimo de aprovação divina e sofrimento, prova de pecado. Essa lógica ainda existe hoje. Mas Deus desmonta essa visão ao afirmar que Jó era justo mesmo quando estava em ruínas. A fidelidade de Jó não estava no que ele possuía, mas em quem ele era diante de Deus. Quando Deus restaura Jó, ele não está apenas devolvendo o que foi perdido, mas mostrando que o sofrimento não define o fim da história. A restauração não apaga a dor, mas dá sentido a ela. Jó não esquece o que viveu, mas carrega essa experiência como uma marca de amadurecimento espiritual. Ele se torna um homem mais sensível, mais humilde e mais consciente da fragilidade humana. Outro aspecto profundo é o papel da intercessão. Jó ora pelos amigos que o feriram, e é nesse ato que sua restauração começa. Isso revela que a cura interior muitas vezes acontece quando o coração se liberta do ressentimento. Deus poderia restaurar Jó sem isso, mas escolhe fazê-lo enquanto ele perdoa e intercede. A libertação começa no coração antes de se manifestar na vida. A fala de Deus no redemoinho também deixa uma lição duradoura. Deus não responde às perguntas de Jó com argumentos, mas com revelação. Ele mostra sua grandeza, sua ordem,
seu cuidado com a criação. Deus conduz Jó a entender que há mistérios que não cabem na mente humana, mas que estão seguros nas mãos divinas. Confiar em Deus não exige entender tudo, mas reconhecer quem Ele é. Jó passa a enxergar a vida com outros olhos. Ele entende que a existência humana é breve, frágil e totalmente dependente de Deus. Essa compreensão não o torna amargo, mas sábio. Ele aprende a valorizar o presente, a família, a comunhão e a graça de simplesmente estar vivo. O livro de Jó também prepara o coração para uma esperança futura. A ideia de um Redentor vivo aponta para a certeza de que o sofrimento não é a última palavra. Mesmo sem compreender totalmente, Jó expressa uma fé que ultrapassa sua própria geração. Ele confia que há justiça além da dor, vida além da perda e restauração além do tempo presente. Por isso, a história de Jó fala com quem continua perdeu sendo alguém atual, querido, com quem foi injustiçado, com quem fez tudo certo e mesmo assim sofreu. Ela fala com quem ora e parece não ser ouvido. Ela fala com quem ama a Deus, mas não entende seus caminhos. Jó nos ensina que a fé não é uma barganha, mas uma entrega. Deus não é um meio para alcançar segurança, prosperidade ou conforto, mas o próprio fim da caminhada. Quando tudo é retirado, Deus permanece. E isso é suficiente. No final, Jó não recebe uma resposta para cada pergunta, mas recebe algo maior, um encontro transformador com Deus. Esse encontro redefine tudo. Ele muda a forma como Jó vê a dor, a vida, a fé e o próprio Deus. E assim, a história de Jó permanece como um convite silencioso, porém poderoso. Confiar mesmo quando não há explicações. Permanecer mesmo quando o caminho é escuro. E crer que, ainda que o sofrimento faça parte da jornada, Deus continua sendo fiel, justo e presente. A partir em todos dessa os compreensão momentos. Mais profunda, a história de Jó deixa de ser apenas um relato antigo e passa a se tornar um espelho da alma humana. Porque, em algum momento da vida, todos se encontram no lugar de Jó, tentando entender por que a dor chegou, por que as perdas aconteceram, por que o silêncio de Deus parece tão alto. Jó aprende que a fé madura não nasce quando tudo está funcionando, mas quando tudo falha. Antes, ele confiava em Deus, cercado de segurança. Agora, ele confia em Deus cercado de incerteza. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Não é uma fé baseada em recompensas, mas em relacionamento. Há algo profundamente transformador no fato de Jó nunca receber uma explicação completa. Deus não conta a ele sobre Satanás, sobre os testes, sobre o que aconteceu nos céus. Isso revela uma verdade difícil de aceitar. Muitas vezes, Deus não nos explica, porque a explicação não nos sustentaria. O que nos sustenta é a presença dele. Jó descobre que o maior perigo do sofrimento não é a dor em si, mas a distorção da imagem de Deus. Seus amigos falharam porque tentaram encaixar Deus em um sistema previsível. Eles transformaram o Senhor em uma equação. Faça o bem e tudo dará certo. Faça o mal e tudo dará errado. Mas Deus se revela maior do que qualquer fórmula. Essa revelação muda completamente a forma como Jó vê a vida. Ele entende que Deus não é injusto por permitir o sofrimento, mas soberano em todas as coisas. E essa soberania não é fria nem distante. Pelo contrário, é cuidadosa, intencional e cheia de propósito, mesmo quando o propósito não é visível. O sofrimento de Jó também expõe a fragilidade da justiça humana. Os amigos estavam convencidos de que estavam certos, mas estavam errados. Eles tinham palavras religiosas, mas não tinham sensibilidade. Isso ensina que, diante da dor do outro, o silêncio cheio de compaixão vale mais do que discursos cheios de certezas. Jó se torna, sem perceber, um testemunho vivo de perseverança.
Sua história atravessa gerações, não porque ele foi perfeito, mas porque foi verdadeiro. Ele não mascarou sua dor, não fingiu fé, não se escondeu atrás de frases prontas. Ele falou com Deus exatamente como estava, ferido, confuso e cansado. Isso revela algo essencial. Deus não se ofende com a sinceridade do coração quebrado. Ele se aproxima dela. A restauração final de Jó também ganha um novo significado quando vista à luz de tudo o que ele viveu. Não é apenas uma recompensa, mas uma confirmação de que Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava conduzindo cada detalhe. Jó vive o restante de seus dias com uma fé mais silenciosa e profunda. Não há mais registros de grandes discursos, questionamentos ou lamentos. O encontro com Deus no redemoinho foi suficiente. Ele não precisava mais de respostas. Ele encontrou descanso. E assim, a história de Jó deixa uma herança eterna. A certeza de que a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Que Deus continua sendo bom mesmo quando a vida não é. E que o sofrimento, por mais intenso que seja, não tem poder para destruir uma fé firmada em Deus. A jornada de Jó nos ensina que há dores que não podem ser explicadas, apenas atravessadas. E que do outro lado da dor não está apenas a restauração, mas uma visão mais clara de quem Deus é. Porque no fim, Jó não ganhou apenas novas riquezas, novos filhos ou novos dias. Ele ganhou algo infinitamente maior, um relacionamento mais profundo com Deus. E essa é a maior vitória que alguém pode alcançar. Com o passar do tempo, a história de Jó se transforma em um fundamento espiritual para todos aqueles que caminham pela fé. Não porque ela ofereça respostas simples, mas porque ensina a permanecer quando tudo parece perdido. Jó passa a representar o ser humano que ama a Deus sem garantias, sem promessas imediatas, sem explicações confortáveis. A grande virada na vida de Jó não acontece quando ele recebe tudo de volta, mas quando ele muda sua forma de enxergar Deus. Antes, Deus era conhecido por meio de tradições, histórias e conceitos herdados. Depois do sofrimento, Deus passa a ser conhecido pela experiência pessoal, íntima e transformadora. Essa mudança redefine tudo. Jó aprende que Deus não pode ser reduzido a uma lógica humana. Ele entende que o Criador governa realidades visíveis e invisíveis, caminhos que o homem jamais compreenderá por completo. Essa compreensão não gera medo, mas reverência. Jó não se afasta de Deus ao perceber sua grandeza, ele se aproxima ainda mais. O sofrimento também ensina Jó que o tempo de Deus não é o mesmo do homem. Enquanto Jó ansiava por respostas imediatas, Deus estava construindo algo mais profundo: maturidade, humildade e confiança. O atraso da resposta não era descaso, mas preparo. Outro aspecto silencioso da história é o amadurecimento emocional de Jó. A dor o torna mais sensível ao sofrimento alheio. Um homem que passou pela perda, pela acusação e pelo abandono jamais olha para a dor do outro da mesma forma. Jó se torna alguém capaz de consolar com empatia, não com teorias. A fé de Jó também se purifica. No início, sua integridade era acompanhada de segurança. No fim, sua integridade caminha lado a lado com a vulnerabilidade. Ele aprende que confiar em Deus não significa estar sempre forte, mas permanecer mesmo quando se está fraco. A declaração de Jó sobre o Redentor ganha ainda mais peso quando analisada à luz de tudo o que veio depois. Mesmo sem entender plenamente, Jó aponta para uma esperança que transcende sua própria vida.
Ele revela que a fé verdadeira olha além do momento presente e confia que Deus age também no futuro. O livro de Jó não nega a realidade da dor. Ele não a minimiza, não a espiritualiza de forma rasa, não a transforma em espetáculo. Pelo contrário, ele a apresenta em sua forma mais crua. E exatamente por isso se torna tão verdadeiro. A fé bíblica não ignora o sofrimento. Ela o enfrenta com honestidade. Jó descobre que Deus não é apenas o Deus da restauração, mas o Deus do processo. Ele está presente no início, no meio e no fim. Mesmo quando parece ausente, ele continua trabalhando. Mesmo quando se cala, ele continua sendo Deus. Essa compreensão muda a forma como Jó vive seus últimos anos. Ele não vive com pressa, nem com medo de perder novamente. Ele vive com gratidão. Cada dia se torna um presente, não uma garantia. Cada momento é valorizado. A história de Jó também corrige uma visão equivocada sobre vitória espiritual. Vitória não é ausência de sofrimento, mas fidelidade em meio a ele. Jó vence não quando recupera seus bens, mas quando permanece fiel sem entender. Essa é a vitória que o céu reconhece. Por isso, a mensagem final do livro não é sobre prosperidade, mas sobre confiança. Não é sobre explicações, mas sobre entrega. Não é sobre controle humano, mas sobre soberania divina. E assim, a história de Jó permanece viva porque fala com o coração humano em qualquer tempo. Ela nos lembra que a dor não define quem somos, que o silêncio de Deus não é abandono e que a fé verdadeira permanece mesmo quando tudo o que resta é apenas confiar. A jornada de Jó termina, mas a lição continua. Deus continua sendo digno de confiança, mesmo quando seus caminhos não podem ser compreendidos. E é justamente nesse ponto que a história de Jó alcança sua profundidade máxima. Porque, ao final de tudo, não é sobre o que Jó perdeu, nem apenas sobre o que ele recebeu de volta. É sobre quem Jó se tornou. Jó entra na história como um homem justo, mas sai dela como um homem transformado. Antes, sua fé era correta. Depois, sua fé é profunda. Antes ele confiava em Deus, depois ele descansa em Deus. Há uma diferença sutil, mas poderosa, entre confiar e descansar. Confiar ainda pode carregar expectativa. Descansar é entregar completamente. A caminhada de Jó mostra que o sofrimento não destrói automaticamente a fé. O que destrói a fé é uma visão distorcida de Deus. Quando Deus se revela, não como alguém que precisa ser explicado, mas como alguém que governa todas as coisas com sabedoria perfeita, o coração encontra repouso. Jó não recebe um manual de respostas, mas recebe paz. Outro detalhe importante é que Deus nunca elogia a dor de Jó, nem diz que o sofrimento foi bom em si mesmo. A dor é real, pesada e dolorosa. Mas Deus mostra que ela não foi em vão. Mesmo sem revelar os bastidores celestiais, Deus deixa claro que nada escapou ao seu controle. Isso ensina que o sofrimento não precisa ser glorificado para ser redimido. Jó também aprende que Deus não se encaixa nas expectativas humanas. Ele esperava justiça imediata, explicações claras, respostas diretas. Deus oferece algo diferente: revelação. Ele não responde ao porquê, mas ao quem. E quando Jó entende quem Deus é, essa mudança interior perde força. Redefine a maneira como Jó enxerga a própria vida. Ele já não se vê apenas como alguém que foi abençoado ou provado, mas como alguém que foi encontrado por Deus em meio à dor. O encontro se torna mais marcante do que a restauração. A história de Jó também revela uma verdade difícil de aceitar. Às vezes, pessoas justas sofrem não apesar de sua fé, mas porque sua fé é genuína. O sofrimento de Jó expõe uma fé que não depende de recompensas. Ele ama a Deus sem garantias, sem contratos, sem condições. Esse é um dos maiores confrontos do livro.
Por que servimos a Deus? Pelo que Ele nos dá ou por quem Ele é? Jó responde com a própria vida que Deus continua sendo digno mesmo quando tudo é tirado. Há ainda uma lição silenciosa sobre esperança. Jó não vive preso ao passado, nem refém do medo de perder novamente. Ele vive com consciência da fragilidade da vida, mas também com confiança na fidelidade de Deus. O livro de Jó não termina com um grande discurso teológico, mas com uma vida vivida em plenitude. Jó não precisa mais provar nada, ele não precisa mais se defender. Ele simplesmente vive. E isso é liberdade. Assim, a história de Jó permanece como um convite constante à maturidade espiritual. Ela chama o leitor a abandonar uma fé superficial, baseada apenas em resultados, e abraçar uma fé sólida, baseada em relacionamento. Porque, no fim das contas, a maior resposta que Jó recebeu não veio em palavras, mas em presença. E essa presença foi suficiente para curar suas perguntas, acalmar sua dor e redefinir sua fé. E essa é a força eterna da história de Jó. Mostrar que mesmo quando tudo é abalado, Deus permanece. E quando Deus permanece, ainda há sentido, ainda há esperança, ainda há vida. À medida que refletimos mais profundamente sobre a jornada de Jó, fica claro que sua história não foi escrita para ser apenas compreendida com a mente, mas sentida com a alma. Ela nos conduz a um lugar onde as certezas humanas se dissolvem e apenas a confiança permanece. Jó chega a esse ponto não porque encontrou todas as respostas, mas porque aprendeu a viver sem elas. Depois do encontro com Deus, algo muda de forma definitiva dentro de Jó. Ele já não tenta mais provar sua justiça, nem busca convencer ninguém de sua integridade. O desejo de ser entendido perde força. O que passa a importar é a consciência tranquila diante de Deus. Jó aprende que ser aceito por Deus é mais importante do que ser compreendido pelos homens. Essa transformação interior revela uma maturidade rara. Jó entende que a vida não é um tribunal onde ele precisa se defender o tempo todo. Ele descansa no fato de que Deus vê tudo, conhece tudo e julga com justiça perfeita. Essa certeza traz alívio. A ansiedade dá lugar à confiança silenciosa. O sofrimento também ensina Jó sobre limites. Ele descobre que há fronteiras que o ser humano não pode ultrapassar, perguntas que não podem ser respondidas neste tempo, dores que não têm explicação imediata. E ainda assim, a vida continua tendo valor. Isso quebra a ilusão de controle que muitos carregam. Jó aprende a viver um dia de cada vez, sem exigir garantias sobre o amanhã. Outro aspecto profundo é a forma como Jó passa a enxergar a fragilidade humana. Ele entende que todos são vulneráveis, que ninguém está imune à dor, e que isso não é sinal de fracasso espiritual. Essa percepção gera compaixão. Jó, que foi julgado sem misericórdia, agora carrega dentro de si um coração mais sensível ao sofrimento do outro. A história de Jó também confronta a ideia de que fé forte Jó falou, gritou, chorou, questionou. E mesmo assim, Deus afirma que ele falou corretamente. Isso revela que fé verdadeira não é ausência de conflito, mas fidelidade em meio a ele. Deus não rejeita o coração quebrado, ele se aproxima dele. Com o passar dos anos, Jó vive uma vida marcada não pelo medo de perder novamente, mas pela gratidão de ainda poder viver. Ele entende que tudo é dom. Cada dia, cada relação, cada momento se torna precioso. A restauração não o torna arrogante, ele sabe que tudo pode mudar, mas confia naquele que não muda. Há também uma mensagem silenciosa sobre esperança além desta vida.
Quando Jó fala de ver Deus após a morte, ele aponta para uma confiança que ultrapassa o presente. Mesmo sem uma teologia plenamente desenvolvida sobre a eternidade, Jó expressa uma certeza profunda. Sua história não termina na dor. Existe algo além. O livro de Jó nos ensina que Deus não está comprometido em explicar tudo, mas está comprometido Ele não promete em ausência de sofrimento, mas garante sua presença nele. Essa presença não elimina a dor, mas impede que ela destrua completamente a alma. Jó descobre que a maior perda não teria sido seus bens, seus filhos ou sua saúde, mas perder sua fé. E essa fé, embora ferida, resistiu. Não porque Jó fosse extraordinário, mas porque Deus foi fiel. No fim, a história de Jó permanece como um chamado à profundidade. Ela convida a abandonar uma fé baseada apenas em recompensas e abraçar uma fé baseada em confiança. Uma fé que não depende de explicações, mas se apoia no caráter de Deus. Assim, a jornada de Jó continua falando, porque ela revela uma verdade eterna. Quando tudo é tirado, quando o chão desaparece, quando as respostas não vêm, ainda é possível permanecer. E permanecer, às vezes, é o maior ato de fé que alguém pode oferecer. E quanto mais a história de Jó é contemplada, mais ela se aprofunda como um poço que nunca se esgota. Porque o sofrimento de Jó não foi apenas um evento isolado, mas um processo que revelou camadas escondidas do coração humano e da própria relação com Deus. O que parecia ser apenas perda revelou-se transformação. Jó aprende algo que poucos conseguem aceitar. Nem tudo na vida tem como objetivo imediato o nosso conforto. Algumas experiências existem para nos deslocar, nos quebrar por dentro e nos conduzir a um lugar mais verdadeiro. Antes da dor, Jó era íntegro. Depois da dor, ele é dependente. Essa dependência não o enfraquece, mas o torna livre. Livre da necessidade de controlar, de entender tudo, de justificar cada acontecimento. A grande mudança não acontece ao redor de Jó, mas dentro dele. O mundo externo pode até ter sido restaurado, mas o maior milagre foi interno. Jó deixa de lutar contra Deus e passa a caminhar com ele. Ele entende que Deus não é um enigma a ser resolvido, mas um Senhor a ser confiado. O sofrimento também ensina Jó sobre identidade. Antes, sua identidade estava, mesmo que inconscientemente, ligada ao que ele fazia, ao que possuía e ao respeito que recebia. Quando tudo isso lhe foi tirado, restou apenas quem ele era diante de Deus. E isso foi suficiente. Jó descobre que seu valor não estava nos bens, na família numerosa ou na reputação, mas no relacionamento com o Criador. Essa descoberta muda completamente a forma como ele enxerga a vida. Jó passa a viver com menos apego e mais profundidade. Ele entende que tudo é passageiro, exceto Deus. E quando essa verdade se torna clara, o medo perde força. O sofrimento o ensinou a não construir sua esperança em coisas que podem ser tiradas. Outro ensinamento poderoso está no fato de Jó não ter se tornado amargo. Ele poderia ter saído dessa experiência ressentido, fechado, desconfiado de tudo e de todos. Mas ele escolhe outro caminho. Ele se rende. Ele aceita que há mistérios que não serão revelados agora. Essa rendição não é derrota, é maturidade espiritual. A história de Jó também confronta a pressa humana. Jó queria respostas rápidas, restauração imediata, explicações claras. Deus trabalha em outro ritmo que forma caráter, aprofunda a fé e fortalece o espírito. Jó aprende que o tempo de Deus não é atraso, mas processo. Há ainda uma lição silenciosa sobre perseverança.
Jó não foi sustentado pela força emocional nem pela clareza mental. Ele foi sustentado pela graça. Mesmo quando sua fé parecia fraca, ela não foi arrancada. Isso mostra que a fé não depende apenas do esforço humano, mas da fidelidade de Deus. O silêncio de Deus, que antes parecia abandono, se revela como espaço de formação. Deus estava presente o tempo todo, mesmo quando não falava, e esse silêncio ensina algo que palavras não ensinam: confiar sem garantias. Jó também nos ensina que sofrer não é sinal de rejeição divina. Muitas vezes é exatamente o oposto. O sofrimento pode ser o cenário onde a fé verdadeira se manifesta com mais clareza. Não uma fé triunfalista, mas uma fé honesta, quebrada e persistente. No fim, Jó não se torna alguém que explica o sofrimento, mas alguém que atravessou o sofrimento sem perder Deus. E isso muda tudo. Porque há dores que não podem ser evitadas, mas podem ser atravessadas com fé. A história de Jó permanece viva porque ela não promete uma vida fácil, mas uma fé possível. Uma fé que sobrevive à perda, ao silêncio e à incompreensão. Uma fé que não exige respostas, mas se firma na confiança. E assim a jornada de Jó continua falando, geração após geração, como um lembrete silencioso e poderoso. Mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus continua presente. E essa presença, ainda que silenciosa, é suficiente para sustentar a alma humana até o fim. Chegamos então ao ponto final da jornada de Jó. Não como quem fecha um livro, mas como quem permanece em silêncio depois de uma revelação profunda. Porque a história de Jó não termina com aplausos, nem com respostas definitivas, nem com uma fórmula para evitar o sofrimento. Ela termina com algo muito mais raro, maturidade espiritual. Jó atravessou a dor até o limite do suportável. Ele perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu reputação, perdeu o apoio das pessoas mais próximas. Chegou a perder até a compreensão do que estava acontecendo com sua própria vida. Mas há algo que ele nunca perdeu completamente: o vínculo com Deus. Mesmo quando questionou, mesmo quando chorou, mesmo quando desejou não ter nascido, Jó falou com Deus, não se afastou dele. Essa é uma das verdades mais fortes de toda a narrativa. O sofrimento não destruiu a fé de Jó. Ele revelou o tipo de fé que Jó tinha. Uma fé que não era baseada em recompensas, mas em relacionamento. Uma fé que não dependia de respostas imediatas, mas de confiança. No fim, Jó entende que Deus não é alguém que precisa ser explicado, mas alguém que precisa ser reconhecido. Ele percebe que o Criador do universo não pode ser reduzido às expectativas humanas, nem encaixado em sistemas de mérito ou punição. Deus é maior do que tudo isso. E quando Jó compreende essa grandeza, seu coração encontra descanso. A restauração que Jó experimenta não é um final feliz superficial. Ela não apaga as cicatrizes, não apaga a memória da dor, não substitui os filhos que ele perdeu como se nada tivesse acontecido. A restauração é sinal de que Deus nunca perdeu o controle da história, mesmo quando tudo parecia fora de lugar. É a confirmação de que o sofrimento não foi o fim. Mas o maior legado de Jó não está no que ele recebeu no final, e sim no que ele aprendeu no caminho. Ele aprendeu que a vida é frágil.
que o ser humano não controla tudo, que a fé não garante imunidade contra a dor, e ainda assim ele aprendeu que Deus continua sendo digno de confiança. Jó também nos ensina algo essencial sobre silêncio. O silêncio de Deus, que tanto angustiou seu coração, não era ausência. Era presença não explicada. Era um Deus trabalhando em níveis que Jó não podia enxergar. Esse silêncio formou mais em Jó do que qualquer resposta direta poderia formar. Ao olhar para trás, Jó não vê apenas sofrimento. Ele vê transformação, passiva no que era passageiro. Jó descobre que Deus não prometeu uma vida sem perdas, mas prometeu ser suficiente em meio a elas. E isso muda tudo. Porque quando Deus é suficiente, mesmo a dor encontra limites. A história de Jó confronta uma fé baseada em resultados. Ela derruba a ideia de que pessoas boas sempre terão vidas fáceis. Ela desmonta a lógica de que sofrimento é sempre castigo. Ela nos obriga a admitir que há mistérios que não serão resolvidos neste lado da eternidade. E talvez essa seja a maior lição. A fé verdadeira não precisa entender tudo para continuar. Ela precisa apenas confiar em quem Deus é. Jó termina seus dias não como alguém que venceu o sofrimento, mas como alguém que foi sustentado através dele. Ele não se torna um explicador da dor, mas uma testemunha de que é possível permanecer fiel mesmo quando tudo é abalado. Sua história permanece viva, porque fala com quem sofre sem respostas, com quem ora e parece não ser ouvido, com quem tenta fazer o que é certo e ainda assim enfrenta perdas. Jó se torna a voz silenciosa que diz: "Você não está sozinho. Deus ainda está aí." No fim, Jó nos deixa uma herança poderosa. A certeza de que a fé não é um escudo contra a dor, mas um alicerce para atravessá-la. Que Deus não precisa ser compreendido para ser confiado. E que mesmo quando tudo é tirado, ainda é possível permanecer. Porque a última palavra nunca foi da dor, nunca foi da perda, nunca foi do sofrimento. A última palavra sempre foi de Deus.